Amados e queridos irmãos, minhas irmãs, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu tenho imenso prazer e satisfação de cumprimentá-los a você, a sua casa e toda a sua família na paz bendita e soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, habite e continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos irmãos e minhas irmãs, eu agradeço a Deus pela oportunidade que nos é dada, agradeço também a você, que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Amados irmãos, eu peço a você, amigo, que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado, que o Senhor Jesus continue te abençoando poderosamente. Queridos irmãos e minhas irmãs, todos nós sabemos que o Evangelho, segundo escreveu João, é onde, especificamente no capítulo 1, é onde João revela a verdadeira identidade do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E era necessário, era preciso que João testemunhasse a respeito de Jesus. Louvado seja Deus. Todos nós sabemos que o batismo de João era apenas para arrependimento de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas após João ia se manifestar o Filho de Deus, que vinha batizando com o Espírito Santo e com fogo. Quando João recebe a honra, o privilégio de batizar Jesus no Rio Jordão, ele testifica diante da multidão, diante de todos que ali estavam presentes, louvado seja o nome do Senhor, que aquele que estava saindo da água era o Cristo, o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando João batiza Jesus no Rio Jordão, ele relata publicamente a todos que ali estavam, inclusive os judeus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente através de Jesus, louvado seja Deus, somente pelo poder de Jesus, o homem tem os seus pecados perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe em nenhuma outra fonte, não existe nenhum outro nome, louvado seja o nome do Senhor, que pode lhe dar possibilidade, alternativa de ter os teus pecados perdoados. Somente por Jesus. João testifica verdadeiramente: eis o Cordeiro de Deus, eis o Messias, o enviado de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então era preciso que João relatasse, João testemunhasse, João testificasse, João mostrasse, louvado seja o nome do Senhor, que ali estava o verdadeiro Messias, o Filho de Deus, aquele a quem Deus enviou. Louvado seja Deus para nos conceder, para nos dar o direito
de salvação, para nos dar o direito de vida eterna. Era aquele enviado de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que pagou a conta que eu e você devia. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por intermédio de Jesus. Ele foi o Cordeiro enviado do céu. Ele foi o Cordeiro enviado do céu, dado pelo Pai para descer essa baixa terra, para morrer pelos meus e pelos teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, não tem outra alternativa para o ser humano. Não tem outra alternativa para o ser humano ter a possibilidade de ter os seus pecados perdoados. Somente por Jesus. Somente através de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz em João 14:6, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai se não for por Ele. Só por intermédio de Jesus. Nós estamos vivendo em meio a uma sociedade, em meio a uma geração, louvado seja o nome do Senhor, que está tentando escapar-se de outra forma, está tentando salvar a sua vida por outros métodos. Não existe nenhuma outra solução, se não for por Jesus. Somente a Jesus foi dado este poder, esta autoridade de perdoar pecados. Louvado seja o nome do Senhor. É bom que se diga, que se relate isto aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a humanidade em que vivemos hoje, a sociedade, ela está enveredando por caminhos que não é certo, que não traz benefício nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. Ela está tentando buscar alternativa em outros meios. E não existe outro meio. Não existe outra alternativa. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que João diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só existe um. Só existe uma solução. Eu sempre digo e volto a repetir, só existe duas alternativas: dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor. Existe o caminho da salvação e existe o caminho da perdição. Você deve analisar, você deve pensar qual dos dois você vai escolher. A escolha está nas suas mãos. É você que decide. É você que faz a sua decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe outra solução. Só existe dia e noite. O ser humano deita e dorme e acorda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, não tem outra chance. Não tem outra solução. Para o mundo em que vivemos, não existe, não adianta você buscar salvação por mérito ou por um caminho mais fácil. Não existe. A salvação é dada por Jesus. E só Ele, só por intermédio dele, o ser humano pode obter a salvação. Então, o Evangelho de João, eu precisava lhe relatar isso aqui,
Porque o Evangelho de João, especificamente no capítulo 1, é um testemunho vivo que João dá a respeito de Jesus. É onde João revela a identidade do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas, como já lhe disse, e a palavra de Deus nos revela isso aqui, nos mostra isso aqui, que o próprio Jesus veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram, os seus não receberam, os seus não deram o devido crédito. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não reconheceram o Messias como Filho de Deus, e por isso era necessário que Jesus relatasse: olha, aquele que vocês estão recusando, aquele que vocês não aceitaram, aquele que vocês não receberam, ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Era preciso que eles ouvissem isso aqui, porque eles tinham João como se fosse o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E João não enganou a eles, como muitas pessoas hoje estão sendo enganadas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando se prega uma palavra séria, com compromisso, as pessoas rejeitam, as pessoas desprezam, as pessoas não dão a mínima importância. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando aparece alguém querendo colocar, distorcer, melhor dizendo, a palavra de Deus, querendo mostrar caminhos mais fáceis, as pessoas vão atrás. As pessoas hoje estão muito voltadas, seduzidas para as facilidades que aparecem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, era preciso que João relatasse, que João mostrasse, que João revelasse que aqueles que os judeus que rejeitaram, eles estavam rejeitando o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não estavam dando a mínima importância ao Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E era preciso que eles testemunhassem, que eles relatassem, que eles conhecessem de fato de que Jesus era o Filho de Deus. Esse deve ser o meu e o seu testemunho nos dias de hoje. Porque, como nos tempos antigos, nós estamos vivendo a realidade hoje. A história se repete nos dias atuais. Nós estamos falando, testificando, testemunhando que só existe um que pode lhe dar a vida eterna, que pode perdoar os teus pecados. Mas as pessoas não estão reconhecendo. As pessoas estão aclamando os homens. Aclamando os homens. Deixa eu lhe dizer uma coisa, para que você entenda. Eu não tenho possibilidade de te salvar. Eu não tenho possibilidade de te salvar. Eu preciso ser sincero a você. Eu estou lutando, batalhando para obter a minha salvação. Não é porque você me segue
que você pode se considerar salvo. Não. A salvação não foi dada por métodos humanos. A salvação é através de Jesus. O que eu posso é lhe orientar. O que você deve fazer, como você deve proceder para que você alcance a salvação. Só que muitos hoje acham porque eles estão seguindo fulano de tal, outro não sei mais quem, estão salvos, estão seduzidos por palavras humanas. Esta é a realidade. Estão deixando de seguir as Escrituras, estão deixando de fazer o que nos ordena a palavra de Deus, de obedecer os mandamentos da palavra de Deus, para obedecer conselhos de seres humanos. Será que a sua convicção está certa? Analise, medite. Porque hoje a gente já está abandonando as Escrituras, deixando de seguir o que as Escrituras nos orientam, para atender a conselhos de terceiros. Então, para não ficar apenas nas minhas palavras, a respeito do testemunho de João, louvado seja o nome do Senhor, olha o que diz o verso 19 do capítulo 1 do Evangelho de João. Então, este foi o testemunho de João. O testemunho de João. Louvado, quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhes perguntar: quem és tu? Perceba que este versículo é uma pergunta de alguém que está precisando, necessitando de uma resposta. Tem muitas pessoas hoje confusos, querendo uma resposta de alguém. E de quem é esta resposta? É nossa. Nós é que devemos dar esta resposta. Não é o mundo, é nós que devemos dar esta resposta. Porque o mundo está em meio a uma confusão. Está em meio a um conflito. O mundo está sendo seduzido, enganado, com palavras vãs, sem resposta. Mas eu e você temos a resposta necessária que o mundo precisa e necessita. Louvado seja o nome do Senhor. João confessou, diz o versículo de número 20, ele confessou e não negou. Eu não sou Cristo, não negue a identidade de Jesus. Você que é cristão. Você que é servo de Deus. Não negue a identidade do Senhor Jesus Cristo. Não negue diante da sociedade que você serve a Deus. Uma coisa é estar na igreja, outra coisa é estar diante da sociedade.
Uma coisa é dar glória a Deus e aleluia na igreja. Outra coisa é você testemunhar para o mundo de que o nosso Deus existe. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aquilo que transferimos na tribuna, transferimos no meio da sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre digo e volto a repetir. O Evangelho, a palavra de Deus, ela não cai em contradição. O homem que acaba metendo os pés pela mão do provérbio popular e acaba tropeçando nas suas condutas, nas suas ações, nas suas formas de agir. Mas a palavra de Deus não. Quero lhe dizer uma coisa, não envergonhe o Evangelho. Não envergonhe o Evangelho. Viva a sua verdadeira identidade de cristão. Ser cristão não é só no nome. Veja que o João aqui testifica verdadeiramente. Eu não sou o Cristo. Louvado seja Deus. João poderia ter se exibido. João poderia ter se considerado grande. João poderia ter se considerado poderoso. Porque João realizava milagres. João realizava prodígio em meio aos olhos das pessoas. João fazia, através de Jesus, o milagre acontecer. Mas ele não recebeu a honra. Ele não quis se colocar acima do seu Salvador. Aprenda. Aprenda. Louvado seja o nome do Senhor. Ser humilde. Aprenda a ser humilde. Aprenda a ser temente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler o versículo de número 23, para nós encerrarmos esta mensagem. Então ele respondeu. Após a sua testificação, os judeus ficaram argumentando: és tu Elias, és tu profeta? João, não. Eu sou uma voz do que clama no deserto. Do que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Endireitar o caminho do Senhor. Meus irmãos, a você que nos assiste, nós, eu e você como cristão, devemos ser esta voz que venha clamar em meio a esta geração, que venha testemunhar em meio a esta geração, que venha mostrar para este povo, para esta geração, que só existe uma solução. E quem é esta solução? Jesus Cristo. Ele é a solução para a minha e para a sua vida. É Ele, é a nossa solução. É Ele o escape para a sociedade. É Ele. Então, queridos, eu quero deixar
esta breve meditação da palavra de Deus. Eu só peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado, que o Senhor Jesus continue te abençoando. Deus abençoe.